Então, o que resta para a gente comemorar nesse 7 de setembro? Nesse momento, não resta muita coisa, não. Talvez a esperança, mas o problema é que a esperança ela só permanece se houver líderes. E nós não temos líderes. Os nossos líderes estão desaparecendo. Essa é a razão pela qual eu ressalto tanto a tua importância. Eu sei que cedo ou tarde você vai se olhar no espelho e vai dizer: assumo esta condição. Eu vou te dizer, só nos resta a esperança. Agora, olha que coisa curiosa. Vou pegar o Maquiavel, quando ele dizia... O Maquiavel que eu mais gosto não é o Maquiavel do Príncipe. Eu gosto do Maquiavel do discurso sobre a primeira década do Tito Livio. É ali que ele defende o governo misto. Ele praticamente faz uma antecipação do conceito de sociedade civil. Isso no século XV. Maquiavel está falando isso, que ele fala que todos os segmentos sociais teriam que ter representação no governo para ter um governo equilibrado. Mas o Maquiavel ele tinha uma filosofia da história cíclica. Só que tem como assim? Faz-se um ciclo completo. Só que ele diz o seguinte: se você sai de regimes ou de governos, formas de governo, na realidade é assim que ele está falando, que vai de uma monarquia até chegar à desestruturação total, o ciclo não se recompõe. Essa sociedade se desintegra e é tomada por uma outra, que é mais forte e mais capaz de dar conta daquilo que lhe foi propiciado. Ou seja, o que nós estamos vendo é sim a possibilidade de uma fragmentação da nossa sociedade e do nosso país, e da perda da nossa soberania, porque isso está sendo trabalhado pela irresponsabilidade desses indivíduos que estão no legislativo, que não sabem o que são. Eles estão lá apenas para defender os seus interesses pessoais, estão tentando trabalhar apenas para se preservar no poder, e não adianta vir me dizer que outros estão querendo, mas também estão perdidos. E no executivo a gente vê, como você disse no início, tem um discurso da união, mas vieram, isso aqui me choca, vieram para vingança, e não faz política no sentido correto da política. Política é luta pelo poder, mas é a busca de convergência, é a constituição de projetos e a execução de um caminho para a sociedade. A política é a congeminação de tudo isso. Não se faz política quem tem rancor. São rancorosos e vieram para vingança. O que eles estão fazendo? Estão reduzindo a política ao nível mais baixo, que não é um nível intelectual e moral, é um nível que não tem a representação e não tem a construção de projetos. Só existe a estratégia para a preservação do poder. O próprio Maquiavel dizia isso, agora no Príncipe. Com aqueles que leem o Príncipe acham, não, eles estão seguindo o que o Príncipe fala. Não estão seguindo. Maquiavel dizia, lembrem-se de Agástocles, tirano de Siracusa. Alcançou o poder, mas não alcançou a glória, porque ele se esgotou apenas no poder. Quando você falou que democracia é o poder do povo, sumiu, Pagato, aqui eu não estou te vendo, mas eu vou continuar. Quando você fala que democracia é o poder do povo, e isso não significa governo, o governo está no termo arqué. O povo tem que continuar com o seu poder. E é por isso que ele entrega o governo para outros, mas ele tem que continuar com o controle sobre esses governantes. O Lula, quando fala de união com a sua perspectiva rancorosa, ele não está produzindo nem a arqué, ou seja, o governo, e nem o kratos, ou seja, o poder, democratos. Ele está destruindo tudo. E o pior, o que mostra que, além de tudo, são péssimos leitores dos seus próprios mestres. Por qual razão? Você foi claro quando você disse. É uma união que é garantida pela imposição de uma vontade sobre todos aqueles que se contrapõem a ele porque veem um mundo diferente. Se assim é, onde que estariam os mestres? Se eles fossem mais inteligentes, eles leriam o próprio Gramsci, que dizia: hegemonia, que é ter o controle sobre a totalidade, não é força apenas. É convencimento mais força. Razão pela qual toda a teoria do Gramsci foi: para ser classe dirigente, antes temos que ser classe dominante. Só é classe dominante quando você vê o mundo, todos veem o mundo de uma forma parecida. Se isso não acontecer, você simplesmente vai ser obrigado a usar só a força. Tem um teto, que é quando a força se esgota ou quando o povo percebe aquilo que, já que estamos falando de gente de esquerda, vamos pegar a esquerda hegeliana, que o Hegel falava. Muito simples, é a dialética do senhor e do escravo. O senhor só é senhor
enquanto o escravo diz o seguinte: eu aceito porque eu tenho alguma coisa a perder. Quando o escravo percebe que ele não tem mais a sua vida, a sua liberdade, as suas propriedades e a sua dignidade, ele vai para o tudo ou nada. E aí a relação se inverte. Olha, quem está falando aqui é um liberal em economia, conservador nos costumes e um democrata, porque acredita na democracia. Mas eles estão simplesmente minando todo o fundamento. O que me angustia, Pavinato, é que neste 7 de setembro, não talvez a esperança vá embora, porque nós estamos vendo que os líderes estão se dissipando também. Mas eu ainda acredito que novos surgirão. Está dado o recado. Bom, é quando eu lembro. Tem um slogan, eu não sei se é atual ou é mais antigo do Lula, que eles falavam: a esperança vai vencer o medo. Né? Aí eu fico me perguntando se a esperança vai vencer o medo a partir do momento que eles forem embora, ou se eles consideram, ou se era o medo deles não poderem mais imputar o medo enquanto não estavam no poder. Né? Jogos de palavras são coisas que me deixam assim bastante irrequieto.